E se a história que te ensinaram na escola, aquela versão limpa e asséptica, omitiu a existência de seres, que segundo os relatos mais antigos da humanidade, não deveriam estar aqui? Seres cuja mera menção causava terror, e cujas ossadas inexplicáveis, se fossem realmente estudadas, desmantelariam grande parte do que você acredita ser a realidade. O medo ancestral de seres colossais não é apenas folclore. Ele pulsa nas veias de cada cultura, de cada civilização que já pisou nesta terra. E a Bíblia, o livro mais lido e contestado da história, não apenas menciona esses gigantes, mas os coloca no centro de uma guerra que transcende o tempo e o espaço. Se você está pronto para desenterrar verdades que foram sepultadas sob camadas de interpretação e ocultismo, então se inscreva no canal e deixe o seu like. Este é um convite para você se juntar a um grupo seleto de buscadores que não tem medo de confrontar o impossível. Agora, feche os olhos por um segundo e imagine uma terra ainda jovem, não como a terra que conhecemos hoje, mas um lugar onde a linha entre o natural e o sobrenatural era tênue, quase inexistente. O céu não era o azul vibrante que observamos, mas um manto acinzentado, pesado, como se a própria atmosfera carregasse o peso de uma corrupção iminente. A vegetação era densa, selvagem, com florestas tão antigas que pareciam guardar segredos milenares em suas raízes retorcidas. Uma sensação inquietante pairava no ar. A sensação de que algo estava sempre vigiando a humanidade do alto, observando, manipulando. Era uma era onde os limites éticos e morais da criação se desfaziam. A Bíblia, em Gênesis capítulo 6, pinta um quadro perturbador. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e nasceram-lhes filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si as que lhes agradaram. Este não é um romance. É o ponto de ignição de um dos maiores mistérios bíblicos, o cruzamento proibido entre o divino e o terreno. É essencial entendermos com profundidade o que realmente eram esses colossos, pois sua origem desafia a lógica moderna. Embora existam diversas correntes de pensamento, uma das interpretações mais fascinantes sugere que os filhos de Deus eram seres celestiais, ou anjos vigilantes, que abandonaram sua habitação original no reino espiritual. O que ocorreu não foi um simples casamento, mas uma incursão proibida, onde esses seres teriam se materializado para se misturar com as filhas dos homens. O resultado dessa união antinatural não foi apenas um nascimento comum, mas uma profanação genética sem precedentes, o surgimento dos Néfilim. Do hebraico, o termo significa os caídos ou aqueles que fazem os outros cair. Eles eram seres híbridos, criaturas que carregavam em seu DNA uma força e uma inteligência que não pertenciam a este mundo. Eram anomalias que não faziam parte do projeto original da criação, e sua existência introduziu na Terra uma corrupção que atingiu não apenas a moral humana, mas a própria biologia da vida. É importante ressaltar, no entanto, que esta é uma das principais visões bíblicas sobre o tema. Outra linha de interpretação sugere que os filhos de Deus seriam a linhagem piedosa de Sete, filho de Adão, que se corrompeu ao se unir com a linhagem rebelde de Caim. Contudo, quando olhamos para o pavor que esses seres causavam, e para a necessidade de uma intervenção radical como o dilúvio, a visão dos seres híbridos ganha uma força perturbadora. Se eles eram de fato uma semente estranha à humanidade, isso explica por que as Escrituras dão tanta ênfase à purificação da terra. A criação desses gigantes não foi um ato de Deus, mas uma tentativa de sabotar o futuro da humanidade. Eles eram os Gibburim, os tiranos da antiguidade que usavam sua estatura para escravizar e destruir, transformando o mundo em um laboratório de violência. Compreender essa origem é a chave para entender por que precisamos saber disso agora. A guerra bíblica não era apenas uma disputa por território. Era uma guerra biológica e espiritual pela pureza da linhagem humana. Entender os Néfilim é entender que existe um projeto de corrupção, que visa distorcer a imagem de Deus no homem desde o princípio. As primeiras pistas de que essa corrupção genética era uma ameaça real culminaram no dilúvio. Noé, perfeito em suas gerações, foi a garantia de que a humanidade teria um novo começo. Mas então, surge a pista perturbadora: como os gigantes reapareceram depois do dilúvio. A Bíblia os menciona novamente, em Números 13, no relatório dos espias de Moisés em Canaã. Lá vimos os Nefilim, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Essa imagem destrói a confiança, a autopercepção de seres insignificantes diante de colossos. O DNA corrompido havia de alguma forma
sobrevivido através de novas incursões ou de traços genéticos persistentes. Isso nos leva a uma falsa conclusão comum: a teoria de que eram apenas homens altos. Quebre essa ideia agora. Não estamos falando de atletas, mas de guerreiros cuja resistência e ferocidade paralisavam exércitos inteiros. Suas fortalezas eram impenetráveis, e sua mera presença era suficiente para que legiões de soldados experientes tremessem. A tensão aumenta drasticamente na conquista da Terra Prometida. Imagine os hebreus diante de cidades habitadas por esses seres. É nesse cenário que o nome de Caleb brilha. Já idoso, mas com vigor de jovem, ele pede Hebron, o reduto dos gigantes filhos de Anak. O risco aqui era imenso. Se Caleb falhasse, a linhagem do Messias estaria em perigo. Hebron não poderia ser contaminada. Os gigantes eram o último obstáculo para a posse completa da herança divina. E a virada vem com Golias. A história que você conhece é a de Davi contra o gigante, mas o detalhe ignorado é que Golias não estava sozinho. Ele tinha 4 irmãos. A ameaça era uma linhagem sobrevivente que ainda tentava dominar o mundo dos homens. A vitória de Davi foi apenas o sinal de que Deus estava levantando homens para terminar o trabalho que começou no dilúvio. O clímax dessa saga explode na caçada final, onde os valentes de Davi enfrentaram os últimos remanescentes desses colossos. Guerreiros como Abisai e Sibecai derrubaram seres com 6 dedos nas mãos e nos pés, monstros que empunhavam lanças de 8 quilos. Cada queda era a aniquilação do último vestígio de uma corrupção que desafiou o Criador. O mistério é finalmente resolvido. A vitória de Deus através de homens comuns limpou a terra. A linhagem humana foi preservada, e o caminho para o Messias estava seguro. O mundo agora pertence aos que confiam no Altíssimo, não aos que confiam na própria estatura. Se você sentiu a profundidade dessa revelação, deixe um comentário com a palavra gigantes. Mas fica o último toque de mistério. Se essa guerra foi tão real, será que as muralhas e medos que enfrentamos hoje não são reflexos espirituais desses antigos inimigos? Será que ainda existem segredos enterrados sob nossas cidades, aguardando o tempo certo para serem revelados? O inimigo muda de forma, mas a estratégia de nos fazer sentir como gafanhotos é a mesma. Qual gigante você está pronto para derrubar na sua vida hoje?